Semana passada, a gente esteve falando sobre como ser uma igreja relevante. E hoje, baseado na história de Neemias, construindo os muros de uma igreja relevante. E hoje a gente quer falar sobre construir os muros em meio à oposição. E para que a gente fale sobre isso, o texto é Neemias 2, de 19 a 20. E eu te convido a abrir. Neemias 12, 2, de 19 a 20. Se puder encostar... Bruninha, só encostar aquela porta ali, ó. Bruninha. Isso, obrigado, legal. Neemias 2, de 19 a 20. A gente sabe muito bem como começou. Neemias é parte líder da terceira leva de volta do povo de Israel, da Babilônia para Israel. A primeira leva foi liderada por Zorobabel, a segunda leva foi liderada por Esdras. Zorobabel reconstruiu o templo, Esdras reconstruiu a lei e o templo, e por último veio Neemias, que reconstruiu os muros da cidade. E quando ele chegou, ele chamou, e a gente aprendeu que ele veio e fez amigos, e porque fez amigos, à medida que fazia amigos, colocou e influenciou eles a construir o muro com eles. E a gente entende que o reino de Deus é feito de amigos, mas nem tudo são flores. Na verdade, sempre tem alguma coisa. Você já repararam, um filme que vai tudo bem não tem graça. O filme que vai tudo bem precisa de alguma coisa ir mal para no final ir tudo bem. É engraçado que o cristão ele gosta dessa coisa de ir bem, né? Porque a gente não está acostumado a perder. Deus não ensinou isso pra gente. Na verdade, ele vai voltar um dia para nos renovar, ele vai voltar um dia para levar para o Pai. Ele veio, morreu, mas ressuscitou. A gente é acostumado com isso. Mas as oposições e os problemas são inerentes do processo. Não tem jeito. E não foi diferente com Neemias. Neemias 2, de 19 a 20, diz assim: Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas o que lhes diz respeito, vocês não têm parte nesse direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Olha que coisa interessante. A história aqui Neemias começou a construir, a gente leu o texto de cima, semana passada. Neemias começa a construir o templo. Quando foram para construir o templo, dois caras, e aqui tem mais um, se eu não me engano, no texto, não sei se é nesse texto ou no próximo texto, só sei que pessoas chegaram para eles e falaram assim, ó, com que direito vocês vão construir esse templo? Sabe por quê? Deixa eu contar um pouquinho a história. O que aconteceu na época de Zorobabel foi o seguinte: eles vieram para construir o templo, né? E o Neemias agora os muros, eles vieram para construir o templo, e quando vieram para construir o templo do Senhor, o pessoal que mora em Samaria, os samaritanos, eles falaram assim: a gente quer ajudar a construir com vocês. Vocês vão acompanhar isso aí, está lá em Esdras capítulo 4, de 1 a 3, e em 2 Reis 17, 24, 33 e 34. Quem quiser dar uma olhada depois, vejam essa história em específico. O que aconteceu? O pessoal pediu para ajudar a construir o templo, ou seja, o pessoal de Samaria pediu: a gente quer ajudar a construir o templo. E Zorobabel chegou e falou assim: não, vocês não vão construir com a gente. Sabe por quê? O acordo e o trato deles era o seguinte: o templo seria reconstruído, mas seria um lugar sincrético de adoração. Ou seja, se adoraria a Deus, mas também se adorariam outros deuses. E Zorobabel firmemente disse o seguinte: não, nós não vamos. Lógico que o pessoal de Samaria ficou totalmente revoltado com aquilo. Sabe o que eles fizeram? Escreveram uma carta para o rei e falaram assim: olha, eles estão construindo. Quando eles construírem o templo deles, eles vão parar de pagar impostos, eles vão se rebelar contra vocês. O que aconteceu? O rei chegou e falou assim: ó, eu embargo a obra.
e a obra ficou embargada. Até que Neemias chegou e falou assim, meu senhor, a gente conhece, chegou para Artaxerxes. É difícil isso aqui. Chegou para Artaxerxes e falou assim, meu povo está sofrendo, a gente não trabalhou esse texto ainda, meu povo está sofrendo, está acontecendo isso. Ele falou, o que você precisa? Ah, eu preciso disso, e eu preciso da sua autorização. E o Neemias chegou com uma carta do rei, voltou para Israel, foi para Israel com uma autorização para a reconstrução. Olha que coisa interessante. Preste atenção nas nuances do texto. Quando ele chegou lá com a obra para ser desembargada, reconstruir os muros, continuar e terminar a construção do templo, eles chegaram lá e os samaritanos disseram assim, olha só, vocês não podem construir. Daí, a resposta do Neemias foi muito interessante, eu vou ler de novo. Versículo 20, ele disse assim, eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhe diz respeito, vocês não têm parte. Daí que ele começou também, né? Mas no que lhe diz respeito, você não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém em sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Neemias teve uma réplica e falou, olha só, meu senhor, é assim. Primeira coisa que eu queria destacar nesse texto, está lá no versículo 20, na parte A dele. Olha aí. E eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. A primeira coisa que a gente aprende é que só existe oposição porque existe convicção. Como assim? Eu só tenho como me opor a algo. Na verdade, eu só tenho como ser oposto a algo porque eu sou convicto de algo. Vocês percebam, se qualquer lugar é chegada, pode ser também partida. A história conta que teve uma vez que um cristão foi parado na blitz, e quando parou na blitz, o cristão estava voltando daqueles cultos do fogo, sabe? Aqueles cultos que... Daí parou na blitz e o policial falou assim, documento do carro, por favor, isso aqui, documento do carro. Daí tudo irregular, sabe? Tudo irregular. Daí o policial falou assim, infelizmente, eu vou ter que levar o carro do senhor, vou ter que multar o senhor. Mas como assim? Como assim? Meu querido, daí ele falou assim, encheu do poder do Espírito, né? Ele falou assim, meu senhor, eu sou um cristão, eu sou um servo do Deus vivo. Daí o policial falou assim, e eu sou da Umbanda. Ele falou, até que eu gosto daquele ritmozinho que vocês fazem lá, eu acho mais... Vocês perceberam? A ideia é a seguinte, olha só, sem convicção, não tem oposição. Então preste atenção. A pergunta é, quais são as nossas convicções? E por consequência disso, o desdobramento é, teremos oposição. Nós, como Igreja Batista Atitude da Ilha do Governador, temos algumas convicções. E que têm que ser impostas. Nada de impostas, tem que ser lembradas, porque nós já temos vivido isso. Uma coisa é importante para a gente pontuar. Querido, eu e você, não existe um pastor, existe uma igreja que se pastoreia. Isso é claro. Vocês lembram como a gente começou? A gente começou um abrindo, daqui a pouco eu falei assim, gente, olha só, fulano, cuida de ciclano, fulano, cuida de ciclano, você cuida aqui e tal. Daqui a pouco estava todo mundo se cuidando e todo mundo amando estar junto. E isso é muito interessante, porque a história, semana passada já se falou sobre isso, a história prezou-se por um poder centralizado, enquanto outros consumiam esse poder centralizado de pastoreio. Vejam bem, não estou dizendo que não tenha que ter alguém para aferir e para dizer, a gente vai falar sobre isso ainda. Quem é o quê? Ou o que se vai fazer. Mas a realidade é que a história matou o pastoreio que a igreja tem que ter. Não abrimos mão de pessoas, cuidando de pessoas, e pastores cuidando de outras pessoas. Mas você pensa assim, é muito pejorativo,
é deixar muito pequeno a palavra pastor. Uma coisa quando eu cheguei lá na igreja que eu vi era que todo mundo era chamado de pastor. Eu falava assim, que absurdo, o cara não fez nem seminário. Eu achava aquilo um absurdo. Claro, a minha história foi essa, gente. A minha história foi essa, a minha história foi assim. Mas daí eu começava a ver que tinha um camarada que não tinha feito nada ali, mas o cara cuidava de 50 células. Gente, de novo, números não são indicativos absolutos. Eu não estou falando aqui sobre uma prezando, dizendo assim, o cara cuida de muita gente, o cara é relevante. Não estou falando isso, que nós temos que multiplicar, não. Só que a verdade, a realidade é que números também são indicativos. Por que são indicativos? Porque os números indicam um trabalho que está sendo feito de cuidado. Que se ninguém quisesse ser cuidado pela pessoa, ele não teria a quantidade de pessoas para cuidar. A verdade é que tem um cara ali que falou assim, olha, eu quero cuidar desse aqui. E aquele começou a cuidar do outro. E aquele começou a cuidar do outro. E que coisa maravilhosa é ver que dessa forma a gente não precisa ficar doente. Meu irmão, saiba de uma coisa. Você não cuidar de alguém é consequência de que o pastor de você ou outra pessoa vai ter que cuidar dessa pessoa. Sabe qual é a consequência disso tudo? Um grupo pequeno começa a cuidar de muita gente. E o desdobramento disso é que esse grupo pequeno começa a ficar cansado e doente. Mas todo mundo tem condição de cuidar? Todo mundo tem condição de cuidar. E essa é a nossa convicção. Eu vi isso lá claramente. Outra coisa importante é dos pequenos grupos, das células, que nasce tudo isso aqui, e não o contrário. Mas eu quero tocar no ministério de louvor. Meu irmão, vou falar um negócio. É uma coisa que eu achei engraçadíssima também. Quando eu cheguei lá na Igreja Batista da Barra, eu olhava e geralmente o ministério de louvor era os olhos, como é que se diz? A menina dos olhos de qualquer igreja, né? Não, porque eu quero tocar no ministério de louvor. É impressionante que lá como o ministério de louvor é só mais uma coisa. E era engraçado porque eu tinha alguns amigos meus, por exemplo, o Vinícius, que é o menino que toca, o baterista lá na igreja, o menino que toca. Eu cheguei na igreja, primeiro que eu tocava com o Vinícius, o Dente sabe disso, a gente tocava na ABC junto. Quando eu cheguei lá na igreja, eu vi o Vinícius tocando, fui falar com o Vinícius. E aí, Vinícius? Primeiro que o Vinícius, na nossa época de adolescente, ele era atribuladaço, não era, Dente? Eu falei isso pra ele. Falei, cara, imagina, todo baterista é meio atribulado, essa é uma realidade. É por isso que o Bid, ele não é baterista, entendeu? O Bid é tecladista. O Mauricinho, desculpa, o Mauricinho. E quando eu cheguei lá, eu vi o Vinícius, eu fui falar com ele no final, e o Vinícius com um papo assim de crente mesmo, sabe? Aquele cara restaurado. Eu não é dele. Eu falei, enfim. Daí eu parei o papo no meio do caminho, eu falei, Vinícius, tu é crente, cara. Tu é crente. Aí ele falou, Everton, eu já pedi pro pastor, só que ele é um grande baterista, ele é um ótimo baterista. Ele falou, eu pedi, o pastor Felipe é o pastor responsável pela música lá na igreja. Everton, eu já pedi pro pastor Felipe para parar de tocar. Eu já falei que o meu tempo aqui já está com dias contados. Sabe por quê? Porque tocar, tem que ensaiar, não sei o que, está me tirando o tempo de cuidar das pessoas. O Vinícius, aquele moleque atribulado, ele virou um pastor. Vinícius hoje cuida de 50 células. Você pensa assim, caramba, já vem o Everton com o número de novo. Esquece isso. O Vinícius cuida de gente. Pensa assim, o Vinícius cuida de gente. Ele cuida de pessoas. Porque um dia ele falou assim, eu quero poder ser relevante para a vida das pessoas. Se não abrimos mãos disso. Sabe por que eu estou falando isso para a gente? E batendo em alguns conceitos que para alguns é certo. Porque, gente, eu vou falar para você. Vocês que nasceram numa igreja que se pastoreia dessa forma é fácil. Mas daqui a 2 semanas, isso aqui vai encher de gente. E quando encher de gente, se nós não entendermos isso, que esse é o eixo da nossa igreja, daqui a pouco a gente se perde. E daqui a pouco, poucos tentam cuidar de muitos. E isso mata a saúde de qualquer um, gente. Eu peço, pelo amor de Deus, escutem o que eu estou falando. Pelo amor de Deus. Outra coisa importante. Nós entendemos que a célula é lugar de proclamação, em prioridade, ou seja, de evangelismo. É lugar de comunhão? É, mas em segundo lugar. Mas espera aí, não tem comunhão? Tem também.
Só que se for só comunhão, o que acontece? A célula começa a virar uma panela. E aquela panela é o seguinte, não, fulano vai... Só que qual é a motivação? É estar com a pessoa. E quando você está com a pessoa, daqui a pouco você vê toda semana, não, agora eu posso ver domingo, o que começa a acontecer? A assistência da célula começa a descer. Sabe por quê? Porque a motivação não é a motivação certa. Isso quem fala não sou eu. É o pastor Fernando Brandão, num livro chamado Igreja Multiplicadora. E, gente, isso é claro. Quando a ênfase é a proclamação, tudo faz diferença. Mas não é só isso. Nós acreditamos que o Senhor nos chamou não só para evangelizar. O Senhor nos chamou para fazer discípulos. E fazer discípulo é caminhar junto. O nome disso é discipulado. E disso nós, como igreja, não abrimos mão. Mas Everton, o que é discipulado? É aquele negócio que... Semana passada eu falei sobre isso também. É aquele negócio que você tem que ligar para o cara para ir no banheiro, o cara pergunta, é número 1, número 2. Não tem nada a ver com isso. Discipulado é um lugar de caminhar junto. E a gente vai aprender mais sobre isso. Vou dar alguns dados para vocês. A Igreja Batista Central da Barra, a Igreja Batista Atitude, ela 4 anos atrás, 4 ou 6 anos atrás, ela era uma igreja grande. De novo, gente, assim, eu sei que eu estou sendo chato. Visitantes do meu Brasil, vocês são muito bem-vindos, mas desculpa, a gente está trabalhando coisas nossas também, tá? A Igreja Batista da Barra, ela 4 anos atrás, ela tinha 2.000 pessoas que trabalhava com células, proclamação. Hoje é uma igreja que tem 10.000 pessoas. O que aconteceu desses 4 anos para cá? O que aconteceu? Porque eles não trabalhavam só, eles começaram não só a trabalhar com células, eles começaram a discipular, trabalhar com discipulado. Sabe por quê? Porque quando a gente cuida das pessoas, as pessoas se fortalecem e frutificam, e o reino de Deus avança. O reino de Deus avança. Agora uma coisa é um pedido meu. Daqui a 2 semanas, isso vai estar cheio, eu já falei. Eu e você, como igreja, que já vivemos essa realidade, não estou tentando convencer você, nós já vivemos, já vimos o quanto tem sido bom para todos nós. Você é o responsável, atenção, você é o responsável por instituir essa cultura da nossa igreja para aqueles que chegarem. É sua responsabilidade. Não é minha. E eu vou falar mais. Esse primeiro ano é um ano decisivo para que isso aconteça. Decisivo. Por quê? É tipo o primeiro ano de casamento. Por que os casais brigam tanto no primeiro ano de casamento? Eu vou explicar. Eu já falei outro dia para a Beth isso. Porque quando a esposa chega em casa e a toalha está no meio da sala, a esposa não pensa na toalha no meio da sala. Ela pensa assim, caramba, se eu não corrigir agora, essa toalha vai ficar no meio da sala pro resto da vida. É ou não é? Daí, tudo acontece de oposição no início do casamento. Sabe por quê? Porque a gente tem que estabelecer e instituir uma cultura que a gente considera certa. Eu lembro isso claramente lá em casa. E engraçado que o ruim já começa aí. A minha esposa é de São Paulo e eu sou do Rio de Janeiro. Ela é filha de coronel da Polícia Militar e eu sou filho de comerciante. Eu sou tricolor, ela é palmeirense. Se fosse corintiano era pior. Essa é a verdade. Mas a verdade é que o primeiro ano que começou a acontecer, tudo era motivo da gente ir ao... Cara, tem uma toalha que estava no lugar errado, tá assim. Vai lá e tenta brigar por aquilo, não sei o que e tal. Sabe por quê? Porque a gente pensa assim, caramba, eu tenho 1 ano. Porque se estabelece uma cultura, e as pessoas já explicam isso, as pesquisas, a gente tem 1 ano para estabelecer uma cultura, para você conseguir fazer uma nova cultura. Sobre qualquer coisa. Nós temos 1 ano. Para a gente não deixar perder, e isso aqui talvez seja, desse primeiro tópico, a coisa mais central que eu tenho para falar. Nós temos 1 ano para estabelecer uma cultura disso que a gente tem vivido de extraordinário. Há 1 ano atrás que a gente começou a viver. Nós temos 1 ano para isso acontecer. Sabe com quem o Senhor conta? Comigo e contigo. Daqui a 2 semanas, muita gente que nunca pensou que algo assim existisse, vai chegar aqui. Eu vou te contar, essas pessoas chegam aqui de uma forma que não está errado, não tem nada de errado nisso. É só a nossa forma de ser igreja.
mas chega de outra forma. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. A verdade é que se a gente não for esse detentor que vai institucionalizar a nossa cultura, a gente não vai esperar que as pessoas que estão chegando agora vão fazer isso. O que eu peço para você? Tenha convicções do que o Senhor tem feito através de você. Tenha convicções do que o Senhor tem feito. Tenha convicções para dizer assim, não, cara, vamos por aqui. A gente acredita sim. Não relativize. Segunda coisa, na parte B, olha o que ele fala. Versículo 20, parte B. Vou ler a parte A. Eu lhes respondi, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Ele teve convicções. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Vamos parar aqui. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Olha o que aconteceu até o momento. Neemias, ele recebeu uma carta de Artaxerxes. Ele recebeu, eu até o final da série, eu termino, consigo falar assim, ele recebeu uma carta do rei. E ele veio com aquela carta do rei, ele podia chegar com uma comitiva em Israel, falando assim, Neemias abalou. Era mais ou menos isso que podia acontecer. Era exatamente isso. Olha só, eu sou um cara, daqui ó, vou construir porque eu recebi a carta do todo-poderoso Artaxerxes. Daí veio a oposição, ele podia esfregar a carta na cara e falar assim, ó, pode lamber. Mas o que ele faz? Olha a forma como ele faz. Olha a forma como ele faz. E eu lhes respondi, o Deus do céu fará que sejamos vencidos. Nós, os teus servos, começaremos a reconstrução. Sabe o que a gente aprende com isso? Não basta ter razão. Tem que saber falar. Porque nós vamos conviver uns com os outros. E por diversas vezes você vai ter razão. Mas não importa se você tem razão. Mais importante não é ter razão. Mais importante é a gente pagar um preço de ser um só coração do Senhor. Vocês percebem isso? Eu gosto muito da piada do português que diz o seguinte. Aquela piada, eu já contei algumas vezes também. Do português Manuel de Portugal. Meu pai que conta, meu pai é ótimo em piada. A gente só tem que rir no final. É uma coisa que a gente... Entendeu? Para dar aquela ajudada, né? Manuel, Portugal, Joaquim no Brasil. Manuel ligou para o Joaquim e falou assim, Joaquim, tem uma notícia para te dar. Ele falou assim, diga, Manuel. Daí o Joaquim falou assim, Manuel falou assim, seu gato morreu. Joaquim chorou, Manuel, como dá uma notícia assim? Como dá uma notícia assim? Não, porque você tem que falar assim, ó. Seu gato subiu no telhado. Seu gato escorregou. Seu gato caiu, tentamos de tudo, mas morreu. Daí passou um tempo, Manuel liga de novo pro Joaquim e fala assim, ô Joaquim, tem uma notícia para te dar. Ele fala, Manuel, sua mãe subiu no telhado. A verdade é que o português não estava sempre sabendo fazer. Mas a verdade é que ele estava aprendendo um princípio importante. Não basta deter a verdade. Não basta ter razão. Você tem que saber falar. Tem que saber falar. Eu falei essa frase semana passada. Só se constrói muros executando tarefas enquanto se fazem relacionamentos. Gente, aqui ó, eu estou com a liderança da nossa igreja. Aqui somos os líderes. Por isso que eu estou falando assim. O perfil da mensagem vai mudar daqui a 3 semanas. Eu prometo para você, a gente precisa se preparar. Aqui estão os líderes da nossa igreja. Aqui estão as pessoas que vão liderar uma multidão. Eu preciso que a gente entenda um negócio importantíssimo. A pessoa em que está sendo falada, ou que você está se dirigindo, é tão importante quanto a verdade que você detém. Tão importante quanto. Só se constroem muros, executando as tarefas, enquanto se fazem relacionamentos. E aqui a gente tem problema, porque a gente vai ou para um polo ou para o outro, se a gente não bobear. Ou a gente vai para o polo das pessoas que só olham para os projetos, que é o quê? O cara olha para o projeto e atropela como rolo compressor para cumprir o projeto. Você não conhece gente assim? Eu conheço um monte. O
cara é bom pra caramba, o cara realmente faz. Mas no final das contas ele mata um, mata o outro, tem outro ali no CTI e tal. Vale! Reino de Deus não tem a ver com projeto realizado. Reino de Deus tem a ver com pessoas se relacionando e amando ao Senhor. E para isso, para que a gente consiga coisas, a gente tem que, enquanto caminha, se relacionar. Não olhe só para os projetos. Não olhe só para os projetos. Mas também do outro polo tem aqueles que olham só para as pessoas e falam assim, tem alguma coisa para executar. Tem algum muro para construir, mas daí para uma pessoa do lado dele, puxa um papo, ele fala assim, opa, vamos conversar, não. Mas não tem negócio para falar, não, vamos aqui, vamos não sei o quê, e vai postergando. Esses dois polos são perigosos. E eu te convido a fazer a fusão deles todos. Sim, nós temos um projeto para concretizar, mas também nós temos pessoas para gerir. E o texto nos ensina, aprenda a falar, aprenda a se relacionar, aprenda a lidar com o opositor, com a oposição. E a gente vai falar mais sobre isso ainda. É interessante como Neemias vai fazendo a história. Neemias, ele chama amigos, à medida que chama amigos, ele se recalca legalmente para o que ele vai fazer. Como consequência, lógico, se ele tem convicções, se ele foi para uma estratégia, vão vir opositores que falam assim, não é assim, é assado, faz assim. Só que Neemias, com jeitinho, ele vai dando o jeito dele. Por quê? Porque a outra pessoa, apesar de ser inimiga dele, Sanbalat e Tobias eram inimigos, eles queriam o mal deles, por causa desse histórico passado dos samaritanos com os judeus. Mas mesmo assim ele foi dando jeitinho, para falar direitinho. E depois, no final, ele disse a verdade, não tem problema, mas aprenda a falar. Mas tem gente que fala assim, sabe, eu falo mesmo, entendeu? Ainda mais com aquele povo que o meu Espírito Santo não cruza com ele, sabe? Eu falo mesmo. E ponto final. Não! O texto fala claramente sobre isso. Agora, a história continua. Neemias 4, de 1 a 15, vamos ler. Quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo muros, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam. Basta que uma raposa suba lá para que esses muros de pedras exabem. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão, mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos construir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus, que moravam perto deles 10 vezes, nos preveniram. Para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por familiares, armados de espada, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a nossa trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Coisa interessante o texto.
E aqui eu quero falar, o texto aqui explicitamente fala sobre a posição. Primeiro Sanbalat e Tobias encontraram aquilo tudo e falaram assim, nós vamos contra esses caras. E o povo construiu o muro, de dia e de noite. De dia e de noite construindo o muro. Até que daqui a pouco, eles viram com Sanbalat e Tobias com os inimigos que eles estavam chegando. Os judeus falaram assim, no versículo 10, né? Versículo 10. Os judeus falaram assim, enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais força, ainda há muita entulha. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Eles falaram assim, vamos parar, porque senão a gente não vai dar conta dos inimigos, disso tudo e tudo mais. Daí o que Neemias fez? Fez uma revisão lá e falou assim, não, pode continuar, vai dar certo, a gente vai fazer assim, assim, assado. A pergunta que eu te faço aqui é, quantas oposições esse texto tem? Preste atenção nisso aqui. Quantas oposições esse texto tem? Primeira oposição, Sanbalat e Tobias. É oposição má. Que, diga-se de passagem, é de fácil identificação por diversas vezes. É a mais fácil de se identificar. Sanbalat e Tobias. E tem uma outra oposição. O que é uma oposição? Uma oposição são ideias contrárias. É a oposição dos próprios judeus, que é a oposição boa. Versículo 10. Ele fala assim, olha, vamos parar. O negócio não está legal. A gente vai sofrer com isso. Como é que a gente vai fazer a partir de agora? E é interessante que a gente aprende uma outra coisa aqui importante. O opositor não necessariamente é inimigo. Porque oposição são ideias contrárias. Não sei se vocês sabem, mas o Novo Testamento, a Bíblia que vocês têm na mão, o Novo Testamento, ele foi feito por causa de oposição. O povo escreveu o texto e identificou a sua fé porque existia uma outra seita cristã chamada gnosticismo, que acreditava numa forma diferente de encarnação, uma forma diferente de se alcançar a salvação, que veio e por um grande representante importante do gnosticismo chamado Marcião, e começou a escrever um cânon. Dizendo assim, olha, a gente acredita nisso, tanto que se a gente olha, o apóstolo Paulo fala assim, se vocês quiserem saber se tem um demoniado, pergunte se Jesus Cristo vem em carne. Era exatamente uma oposição ao que o gnosticismo acreditava. E essa oposição levou o povo do Senhor a identificar em que cria. E como consequência disso, a gente tem hoje esse texto maravilhoso e a gente tem a nossa fé consolidada. Então, sabe o que a gente aprende com isso? Nós construímos a nossa identidade em contato com um pensamento diferente. Com o pensamento do outro. E aqui uma coisa importante para a nossa história. Para a nossa história como igreja. Eu peço para vocês, por favor, preste atenção no que eu vou falar. Você, quando é criança, quando é filho, quando você vai na frente de todo mundo e bota o dedo no nariz, teu pai e tua mãe falam assim, não bota o dedo no nariz. Daí, você faz de novo, teu pai fala, não. Eu vejo isso direto. Meu filho, então, é craque em meter, outras coisas, não só isso. Meu filho é craque em fazer tragédias fisiológicas. Vamos dizer assim. Ele é craque. E a gente, quando ele faz alguma coisa errada, a gente fala. Helena fala, o que a gente está fazendo com aquilo? A gente está ensinando através do relacionamento, mas não pensa que só eu estou só ensinando ele, não. A mão não desvia. Quando eu faço alguma coisa... Helena já fala isso para mim direto. Estou em casa mexendo no celular, ela fala, pai, sai do celular. Putz, aquilo dói lá na minha mãe, amém. Aquilo dá... Mas direto, por quê? Bate aqui, ó, no coração. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é oposição. Veja, eu estou construindo a minha identidade. Gente, preste atenção nisso. Por favor, preste atenção. Eu não quero falar sobre oposição maligna. Eu quero falar sobre oposição boa hoje. O nome dessa oposição é uma cultura que a gente chama na nossa igreja de cultura do feedback. O que é o feedback? É a gente poder, um ao outro, chegar e admoestar. Admoestar não é falar, tá errado isso. Cara, que tal você fazer isso ou aquilo? Você imagina se a gente tivesse que chegar com o dedo para toda e qualquer pessoa para tentar melhorar o negócio. O problema é o seguinte, toda vez que a gente tem essa cultura de feedback, a pessoa pensa que a gente está falando mal dela, para ela. Não, a gente está tentando acertar alguma coisa. E comigo é a mesma coisa. Por exemplo, semana passada, eu estava aqui, no final eu dividi em ministérios. A gente pensou nisso, como fazer e tudo mais. Para alguns ministérios eu tive um feedback falando assim, eu acho que não vai funcionar assim, Everton. Eu acho que é melhor funcionar assim, assado. Eu parei,
botei a mão na consciência, refiz os planos, eu falei assim, cara, realmente, eu acho que a gente tem que melhorar. Agora você imagina, se eu fosse uma pessoa que não quisesse escutar as pessoas. Não estou dizendo que eu seja o melhor cara do mundo, não, mas eu tento. Eu tento escutar. Agora você imagina isso. Gente, eu estou falando com líderes da nossa igreja. Vocês são os líderes. Se a gente não tiver a condição de fazer como o Provérbios fala, que um amigo afia o outro assim como o ferro se afia. Se a gente não tiver a condição de fazer isso, daqui a pouco, o que a gente vai estar criando são relacionamentos superficiais. É muito interessante como faz. Por exemplo, no meu discipulado isso acontece muito. Eu já contei, a pessoa que me discipula é o Caio, pastor Caio. O Caio fez seminário junto comigo. E toda semana eu estou com ele. E eu pergunto para ele, Negão, o que você acha disso? E ele me pergunta, foi muito interessante. É muito legal isso, gente. A gente só cresce dessa forma, escutando o outro, escutando diferente. Por quê? Mesmo que a gente não concorde, a gente está revendo quem nós somos. Uma vez o Caio terminou de pregar, ele desceu e mandou um WhatsApp de noite falando assim, Negão, o que você achou? Que bonito isso. Não é? Difícil. O cara tem que ter humildade. Eu falei, cara, Negão acha assim, assado, não sei o quê. E da mesma forma. Quando eu faço alguma coisa, e aí, Negão, o que você acha? Assim, isso não te faz menor, meu irmão. Muito pelo contrário. Isso te faz maduro. Vocês entendem? É maturidade isso. Se a gente se fecha em quem a gente pensa que a gente é, há grandes possibilidades de sucumbirmos em crescimento. Feedback, gente. Aí a gente aprende um negócio. Não se abale tanto com as críticas, mas também não se sinta com os elogios que você vai ganhar. E a gente vê que as pessoas andam muito, por diversas vezes, nesse fio da espada. A pessoa criticou, meu Deus, que droga, não gosto da pessoa, não sei o que, eu não sirvo pra esse negócio e tal, tal. E os elogios é a mesma coisa. Cara, que coisa... Outra coisa que eu aprendi demais nesse relacionamento. As pessoas, elas crescem sendo motivadas. Eu, como músico, eu fiz o contrário. Eu sempre aprendi que músico bom era aquele que não elogiava ninguém e aquele que criticava quando o outro tocava. Eu sempre aprendi isso. Eu me formei em música na Unirio. Eu chegava lá, os professores me tratavam assim. E aí, fulano, toca pra caramba. Daí ele sempre disse, não, mas falta isso aqui, a mão esquerda dele, eu acho que não tá legal, ó, o dedo 4 não tá legal. Sempre tinha um negocinho. E eu cresci dessa forma. E eu aprendi que assim, nós somos animais, racionais. E os animais crescem assim, eles crescem com motivação. Por exemplo, a gente quer ensinar um cachorro a sentar, é muito melhor quando você botar o bumbuzinho no chão dele para ele sentar a primeira vez, você dá um biscoitinho para ele, agradando ele. As pessoas crescem com motivação. As pessoas crescem com isso. Mas peraí, motivação é diferente de mentira. Diz que até tem uma senhora que entendeu isso super bem e sempre elogiava as pessoas, sempre encontrava outro ponto positivo. Até que um dia morreu um assassino, mas o cara era mau, mal. E ela foi no enterro. Daí fulano chegou e falou assim, aí, quero ver se elogiar esse aí. Ele falou assim, nossa, até que ele tem uma mão tão bonita. A verdade é, essa cultura do feedback, de entender que a gente tem que se afiar, entender que a gente tem que se elogiar, faz com que a gente tenha um negócio chamado um clima de relacionamento saudável em torno do crescimento do reino de Deus. E mais importante ainda, temos duas oposições no texto. Primeira oposição, uma oposição má, que definitivamente é assumida. A gente não precisa ver, Sanbalat e Tobias são mal, personificado ali. E a gente tem uma oposição boa, que são dos judeus que dizem assim, ó, vamos parar. Eles não estavam pensando mal do negócio, mas eles viram, vamos parar. Aí a gente aprende uma coisa interessantíssima nesse processo da oposição dos judeus. Por diversas vezes, o que mais paralisa uma obra são duas verdades em caminhos diferentes. O povo se divide. A obra perde força. Eu vou repetir. Por diversas vezes, o que mais paralisa uma obra são duas verdades em caminhos diferentes. O povo se divide.
a obra perde força. Vou dar um exemplo. A gente quer que essa tela aqui, um exemplo besta, lógico. Ah, não, eu acho que essa tela tem que ser menor e mais centralizada no meio. Daí levanta um outro grupo e fala assim, não, eu acho que a tela tem que ser maior. Quem está certo, quem está errado? Ninguém. Só que o que vai acontecer é o seguinte, vão ter os prosélitos da tela pequena e os prosélitos da tela grande. E o que a gente faz? A gente divide o grupo em dois, e por dividir o grupo em dois, a gente divide os esforços em dois. Presta atenção, esses aqui que vão caminhar para esse lado, vão chegar num lugar genuíno. Não é um lugar ruim. Esse aqui que vai chegar para caminhar para esse lado, vai chegar num lugar genuíno. Não é um lugar ruim, mas esse aqui vai chegar em um lugar muito mais curto, e esse aqui vai chegar em um lugar muito mais curto se os dois conversassem e assumissem uma verdade. Eles caminhariam para um lugar muito mais longe. Vocês percebem? Vocês percebem? O pior tipo de oposição que a gente tem hoje para a construção da nossa igreja não está do mal com o bem, mas está de duas verdades que caminham para lugares diferentes. Gente, prestem atenção nisso aqui que eu estou falando. Eu falo isso no nome de Jesus. A verdade é que se a gente dividir força, hoje nós somos poucos, e nós somos uma liderança que tem essa concepção de como funciona a nossa igreja, poucos. Se a gente dividir forças, a gente só vai conseguir até um lugar, e daqui a pouco a gente tem problema. Quantos entendem essa palavra aqui? Amém. Amém? Vocês entendem o que eu estou falando? É importantíssimo que a gente dialogue, porque essa aqui não é mentira. Essa aqui não vai levar para um lugar ruim. E essa aqui também não vai levar para um lugar ruim. Mas a gente vai dividir essas forças. O importante é que a gente dialogue e não tem jeito. Não tem jeito. A gente vai ter que chegar num denominador comum. E para chegar num denominador comum, o que tem que acontecer? Alguém tem que ceder. Alguém tem que ceder. E o que eu falo para vocês, meus irmãos? Lutem. Não para ter razão, mas lutem para que o reino cresça. Eu vou repetir. Não lutem para ter razão. Lutem para que o reino cresça. Eu vou falar para vocês, eu estou muito pilhado para pregar essas três próximas. Essa é a primeira, essa segunda e a terceira. Sabe por quê? Porque eu sei que o que a gente está construindo aqui vai ser imprescindível para que a gente assuma o preço de sermos um só coração do Senhor. No nome de Jesus, o Senhor fala para a gente: não dividamos força. Não dividamos força. Neemias escutou os judeus, deu ouvido para os judeus, porque ele foi ver como estavam os inimigos, viu o seu efetivo, mas no final das contas, Neemias falou assim: vai dar, vamos embora. E o povo não falou assim: não, vou fazer o seguinte, eu vou abandonar aqui, esse povo fica aqui, que eu acho que está muito arriscado para mim. Não, o povo falou assim: não, vamos. Sabe por quê? Se a gente une força, dá. Não perca a oportunidade de se juntar em força. Não pense na sua verdade. Pense na verdade do reino de Deus. Alguém tem que dizer: vamos para cá, então vamos. Veja bem, aqui eu não estou fazendo um ode ao autoritarismo e à autocracia. Vocês me conhecem. Eu não sou assim. Mas eu estou pontuando algo que é imprescindível para a nossa igreja. Alguém no final precisa falar assim: vamos por aqui. Esse alguém sou eu? Pode até ser, mas pode ser outra pessoa. Antes a gente escuta e fala: então bom, judeus, é isso? Vamos ver isso aqui. E no final, a liderança chega e fala assim: vamos. Conversa, lógico. Mas duas verdades dividem força. Versículo 16. Versículo 16. Daquele dia em diante, depois que eles falaram: vamos continuar, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho,
A outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem, pronto para tocar a trombeta. Enquanto eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa. E estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, junte-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Desta maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa. E cada um permanecia de arma na mão. A resposta à oposição é uma igreja unida, que vive em comunidade. Eu lembro de Hebreus capítulo 12, que diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz assim, buscar a paz com todos e a santificação, sem das tais não verá o Senhor. Ele dá um binômio, né? Paz com todos, relacionamento e a santificação, como se fosse algo vertical. Que esse dualismo não se aplica, mas a verdade é que uma coisa complementa a outra. E esse buscar a paz com todos, do grego, esse buscar é dióquete. Dióquete é caça. Caça é a paz. Caçar, engraçado. Se a paz precisa ser caçada é porque ela não se estabelece. Vamos deixar aqui, um povo. Pum! Temos um povo. Esse povo daqui a pouco está brigando. É isso que o texto está falando. Se a paz tem que ser caçada, é porque ela precisa ser estabelecida através da caça. Porque ela foge de nós. Eu lembro do texto das bem-aventuranças, quando Jesus fala, bem-aventurado isso, bem-aventurado aquilo, e por último ele fala assim, bem-aventurado os promotores da paz. Percebam? Se a paz precisa ser promovida, é porque ela por si só não se estabelece. Eu costumo falar, quando falo sobre isso, que nós somos porcos espinhos. E porcos espinhos, se namorando, deve ser engraçado demais. Já pensaram? Porco espinho vai namorar a porca espinha. E vai chegando. E tem espinho antes de dar um beijinho. E daqui a pouco o espinho se espeta. Ela fala, velho, vai pro lado. E vai pro outro. Daqui a pouco dá um beijinho, se afasta e fala, tá bom, já namoramos demais. A verdade é que somos porcos espinhos, gente. Mas não tem como ser igreja se pela força do Espírito Santo não pagarmos o preço de sermos um só coração no Senhor. Tem um conceito da Bíblia, da teologia, que eu nunca entendi muito bem, nem quero entender. O nome dele é Trindade. Trindade. Deus é um, é Pai, é Filho, é Espírito. Peraí, é Pai ou é Filho? A figura do Filho é diferente da figura do Pai, mas é a mesma coisa. Vem cá, é um Deus com 3 modalidades? É Espírito. A verdade é que a Trindade ensina só uma coisa pra gente. É que Deus só é Deus porque é 3. Ou seja, Deus só é Deus porque se relaciona. Olha que lindo isso, gente. Deus só é Deus porque se relaciona. E do grego eles falam que o nome disso é pericorese. Pericorese é a interpenetração das pessoas. É isso que eles falam. Pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. A verdade é que se é Deus, é coletivo. Perceberam? Se é Deus, é coletivo. Se é Deus, é coletivo.
Gente, não vamos dividir força, gente. Não vamos dividir força. Vamos saber falar. Gente, temos uma obra a concluir, por isso temos convicções do que é ser igreja. Estou dizendo que é melhor que a das outras, não. Que é o outro, não, estou dizendo, é só uma convicção, porque quem não vai para nenhum lugar, qualquer lugar chegar, não é lugar partida. A verdade é que do eixo central que a gente tem, a grande oposição que a gente pode sofrer é do inimigo. É do inimigo. É sim. Mas é fácil de identificar e daí a gente pode isolar. Mas a grande oposição que a gente pode sofrer é a oposição de ideias divergentes que estão verdades, particularmente falando, mas que dividem um pouco de Deus. Por diversas vezes a gente não consegue ir mais longe. A verdade é que Deus nos chama para viver relacionamento com Ele, através de viver relacionamento com o outro. Deus nos chama para viver esse Deus que é comunidade. Esse Deus que só se entende em três. E aqui eu deixo a palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos falar isso? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Agora fala para a pessoa que está do seu lado, que isso é para falar para o outro. Portanto, meu amado irmão, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Eu queria cantar uma canção.